Boa noite, Jornal Sport News no ar. Vamos começar falando de Florida Cup. Ontem o Corinthians se despediu do torneio amistoso da Flórida, perdendo para o Rangers da Escócia por 4-2. O Corinthians iniciou a partida contra o Rangers com a postura mais ofensiva em relação ao seu primeiro teste na pré-temporada. Logo aos 7 minutos, assustou o time escocês com o único dos seus titulares que não havia sido escalado contra o PSV Eindhoven. O lateral esquerdo novato Guilherme Romão, substituto de Juninho Capixaba, ficou com a sobra de bola após cobrança de escanteio e chutou firme no travessão. Aos poucos, o Rangers ganhou terreno no ataque, diminuindo o ímpeto do Corinthians. Assim como o PSV Eindhoven, contudo, a equipe dirigida por Graham Murty não se mostrava criativa o suficiente para transpor com qualidade a bem postada defesa brasileira. Só incomodou de fato com um e outro chutes defendidos por Cássio e com sucessivas cobranças de escanteio. O Corinthians, por sua vez, foi letal. Aos 31 minutos de uma jogada muito bem trabalhada, Fagner cobrou o lateral para Casim, que dentro da área fez um pivô para a passagem de Jadson pela direita. No cruzamento, Rodriguinho teve liberdade para completar de primeira e abrir o placar em Orlando. O Corinthians não demorou a ampliar. Depois de 8 minutos, o contestado Casim, que já havia errado alguns passes, calou seus críticos com uma boa jogada individual. O sucessor de Jô foi acionado por Romero na ponta direita, protegeu a bola de Tavernier e concluiu cruzado, antes de comemorar como um matador. A vantagem encheu os jogadores do Corinthians de confiança. Antes do intervalo, Romero passando a bola entre as pernas do marcador e Rodriguinho com um chapéu levantaram a torcida brasileira, que tratava duelo de cantoria com seguidores dos Rangers nas arquibancadas. Para o segundo tempo, o público teria que se acostumar com outros atletas em campo. Enquanto o Rangers fez 7 alterações no intervalo, Fábio Carille só manteve Cássio entre os titulares do Corinthians. Chamaram a atenção as entradas de René Júnior, reforço que fazia a sua estreia pelo clube, e a volta do empréstimo para a Ponte Preta, o Luca, que voltou do empréstimo da Ponte Preta, e ficou chateado por ter sido preterido contra o PSV Eindhoven da Holanda. O Rangers melhorou consideravelmente no cenário do duelo. Ou será que o Corinthians piorou, Aos 18 minutos conseguiu descontar. O colombiano Morelos se antecipou a desentrosada. Muito desentrosada. Defesa do Corinthians após uma falta cobrada da esquerda, esticou o pé para vencer Cássio em sua última participação na partida. Quase em seguida, o goleiro Kaique entrou no lugar do Cássio. Com uma grande atuação no jogo contra o PSV Eindhoven, Kaique foi vazado pelo Rangers. Morelos voltou a aproveitar os problemas defensivos da formação corintiana da etapa complementar e correu sozinho pela direita, antes de cruzar para a área. Lá dentro, Holiday, também sem marcação, finalizou para a rede. Cabia mais. Aos 31 minutos, Morelos aproveitou uma bola rolada da esquerda para anotar o seu segundo gol na partida. Pouco depois, aos 36, a vitória do Rangers virou goleada. O time escocês fez boa jogada pela direita e cruzou o rasteiro. Kaique deu rebote e Tavernier empurrou para sacramentar o 4-2. O Corinthians, com Carlinhos na vaga de Júnior Dutra, até se lançou ao ataque a partir de então, mas também tinha dificuldades ofensivas. Nos minutos derradeiros, precisou escutar a torcida escocesa gritar "Olé!". O árbitro foi Jonathan Bilskilling dos Estados Unidos, auxiliado por Francesco Terranova dos Estados Unidos e Nathalie Simon dos Estados Unidos. Cartões amarelos foi um pro Rangers com Bates e com o Maurian do Corinthians, Então o Corinthians, essa equipe do Corinthians que jogou no segundo tempo, realmente estava muito desentrosada. Tudo bem que é um torneio amistoso e que o Corinthians, inclusive, não pode mais conquistar, nem ele, nem o Atlético Mineiro, que perdeu agora há pouco por 2-0 para o Atlético Nacional da Colômbia. Segundo tempo foi uma vergonha. Corinthians levou 4 gols no segundo tempo. Então mostra como a equipe do Corinthians, se a equipe titular não puder estar em campo, com a saída de alguns jogadores da temporada passada, o Corinthians desaba. Então não pode ser assim. Mostrou que o Corinthians, mas é entrosamento, tudo bem, mas a equipe do Corinthians ontem no segundo tempo foi uma vergonha. O Corinthians foi deficiente em todos os setores, menos do goleiro.
Apesar dele ter algum tipo de culpa, até porque levou 4 gols. Mas a defesa foi uma vergonha. A defesa é muito desentrosada, né? Pelo menos aqui jogou no segundo tempo. E o Corinthians se despediu do torneio da Flórida com essa derrota para o Rangers da Escócia. E agora há pouco, outro brasileiro que se despediu da Florida Cup foi o Atlético Mineiro. E esse, nenhuma vitória. Perdeu novamente, dessa vez para o Atlético Nacional de Medellín da Colômbia por 2-0 e se despediu da competição da Flórida sem nenhuma vitória. O Atlético Mineiro entrou em campo com uma postura bastante defensiva. A equipe mineira ficava em seu campo esperando as melhores oportunidades para sair ao campo de ataque. Com isso, o Atlético Nacional tinha mais a posse de bola. A primeira chegada do Galo ocorreu em um contra-ataque em velocidade. O atacante Pablo chegou à frente, mas não conseguiu concluir com eficiência. A melhor chegada do Atlético Nacional aconteceu aos 35 minutos do primeiro tempo. E na saída de bola do Atlético Mineiro, com Adilson falhando e não voltando para ajudar na marcação, a equipe chegou na cara do gol, mas a finalização foi por cima do gol, né? Eita, é inacreditável Futebol Clube. Mas minutos depois, o Atlético Nacional abriu o marcador. Renteria recebeu na frente e com tranquilidade mandou para o fundo das redes, não dando oportunidade para o goleiro Clayton fazer a defesa. Na volta para o intervalo, o Atlético Mineiro seguia com dificuldades para avançar nas linhas de marcação. O time atleticano estava mais aberto, tentando chegar à frente, porém ainda assim não conseguia ir ao ataque. Aos 25 minutos, o Atlético Nacional ampliou o resultado. Em chute de longa distância, Lucumi colocou dentro das redes. Até o fim do jogo, o Nacional trocava passes e dominava completamente o meio-campo, não dando espaços para o Atlético Mineiro. O árbitro foi Brandon Martins dos Estados Unidos, auxiliado por Corey Richardson e Matthew Ortiz dos Estados Unidos também. O cartão só foi um para o Rodrigão do Atlético Mineiro. Eu posso dizer que esse ano a participação dos brasileiros na Florida Cup foi um fracasso. Foi um fracasso total. O Atlético Mineiro foi um fracasso nessa Florida Cup. O Atlético Mineiro perdeu a primeira partida e perdeu agora de novo. A primeira perdeu para o PSV e agora perdeu para o Atlético Nacional de Medellín. E essa equipe do Atlético precisa de, pelo que eu tô vendo, muitos ajustes. Porque o time do Atlético Mineiro não tá dando certo. E se continuar assim, vou repetir aqui. Pode até ser que o Atlético consiga aí uma boa temporada, né? Mas, pelo que eu tô vendo, a coisa não vai ser muito animadora não, viu? E eu vou mandar um abraço aqui pro time do Palmeiras, né? Um abraço e uns parabéns, que fez 7-0 na equipe do Taubaté e avançou na Copa São Paulo de Futebol Júnior. 7-0. Por que o Taubaté não fez um? Aí sim. Palmeiras faz 7-1 no Taubaté. Aí ia ser manchete, 7-1. O ex-zagueiro do Palmeiras, Joaquim Mina, assinou na manhã do sábado seu contrato válido por 5 temporadas até 2023 e se tornou oficialmente jogador do Barcelona. O colombiano foi apresentado no Camp Nou diante de milhares de torcedores e alguns até imitaram a dancinha pela qual ficou conhecido ao comemorar os gols. Obrigado pelo carinho da sua audiência. O Mina vai dar certo, eu acho, no Barcelona, mas vai ter uma briga muito acirrada lá e uma mudança de patamar violenta. Se no Palmeiras a pressão já era gigantesca, agora vai ser ainda mais, viu? Boa sorte pro Mina. E esse Jornal Sport News especial de domingo vai ficando por aqui. Aproveite seu resto de domingo, né? Domingo acabando. A segunda-feira já tá chegando. E a gente volta com muito mais trabalho pra você. Se me sigam lá no Instagram, @DiegoJosé2377, tudo junto e minúsculo. E eu me despeço por aqui. O Jornal Sport News fica por aqui. Segundo Jornal Sport News 2018. Que venham muitos. Domingo o placar da rodada tá de volta. Domingo o placar da rodada tá de volta, viu, gente? Com muito campeonato estadual, campeonato paulista, campeonato carioca, campeonato gaúcho. Domingo o placar da rodada tá de volta. Então, eu tô esperando você domingo que vem na sua companhia. O Jornal Sport News fica por aqui. E bom domingo pra você.